Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a definição do que é o conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo a mais bi é a mesma coisa que a menos bi, ou seja, basta que a gente troque o sinal da parte imaginária de um número complexo para a gente obter o conjugado desse número complexo. E esse conjugado ele vai ter uma representação especial. Então, por exemplo, se a representação do número complexo é z, o conjugado vai ser esse z com essa barrinha em cima. Então, toda vez que aparecer um número complexo com essa barrinha em cima, significa que estamos falando do conjugado dele. Então, exemplos. Determine o conjugado de cada número complexo a seguir. Vou dar um tempinho para você tentar resolver sozinho, e aí na sequência eu já apresento a resolução. Muito bem, então ó, o conjugado de 3 menos 4i é 3 mais 4i, o conjugado de menos 1 mais 7i é menos 1 menos 7i, o conjugado de 14i é menos 14i, o conjugado de 12 é o próprio 12, porque, afinal de contas, ele não tem parte imaginária para a gente trocar o sinal. E quando você tiver uma expressão, né, em que o número complexo ele não está na forma a mais bi, como é o caso do número complexo k, a primeira coisa que a gente tem que fazer primeiro é desenvolver e simplificar, e aí a gente chega que o k também é menos 1 mais 2i, e aí sim eu consigo escrever quem é o conjugado de k. Nesse exercício 2, o que a gente tem que fazer é determinar z que pertence aos complexos, de modo que e aí eu tenho várias equações que eu posso montar usando o z e o conjugado de z. Para a gente resolver esse tipo de exercício, o que a gente vai precisar fazer é trocar o z por a mais bi e o conjugado por a menos bi. E aí a gente consegue, depois de desenvolver um pouco a expressão, fazer uma igualdade, igualando parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Eu vou resolver cada um desses itens aqui. Se você quiser, nesse momento, pausa o vídeo e tenta resolver o item A, porque na sequência eu já vou apresentar a resolução dele. Então, o exercício A fala que 2z menos o conjugado de z é igual a 3 mais 2i. Primeira coisa é trocar o z por a mais bi e o conjugado por a menos bi. Então, substitui isso na expressão dada na equação. Desenvolve, né, eliminando os parentes. Toma cuidado com o menos conjugado de z para distribuir o sinal. E aí simplifica o máximo possível, né, de cada lado. Uma vez que a gente chegou na simplificação, a gente vai fazer uma igualdade. Quem é a parte real do lado esquerdo, quem é a parte real do lado direito. Quem é a parte imaginária do lado esquerdo, quem é a parte imaginária do lado direito. E aí a gente tem que o A igual a 3 e que o 3b igual a 2, ou seja, o b igual a 2 terços. A resposta final é sempre z igual o A e o B que você achou formando o número complexo, nesse caso 3 mais 2 terços de i. No exercício B, é a mesma estratégia. Sempre vou trocar o z por a mais bi e o conjugado por a menos bi. Se você quiser, você pode pausar o vídeo nesse instante, que na sequência eu já vou resolver. Então, o exercício ele me dá a seguinte expressão. 2 vezes o conjugado de z vezes i, mais 3, isso é igual a 2 vezes z, menos o conjugado de z, mais 2i. Então, sempre vamos trocar o z por a mais bi.
Então vai ficar 2 vezes A menos BI vezes I, mais 3 igual a 2 vezes A mais BI, menos o conjugado A menos BI, mais 2I. Vamos fazer a distributiva do 2i. Então vai dar 2ai e daria menos 2bi quadrado. Como i quadrado é menos 1, já vou colocar 2b. Mais 3 igual a 2a mais 2bi menos a mais bi mais 2i. Vou juntar todo mundo que dá para juntar de cada lado. Do lado esquerdo não dá para juntar ninguém. Do lado direito dá para juntar o 2a com o menos a. E o 2bi com o bi. Aí sempre partir daquela estratégia. Parte real igual a parte real e parte imaginária igual a parte imaginária. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai ter um sistema, né? 2b mais 3 igual a e 2a igual a 3b mais 2. Eu posso, já que o a está isolado na primeira equação, substituir na segunda. Então vai ficar 2 vezes 2b mais 3 igual a 3b mais 2. Desenvolvendo, a gente tem 4b mais 6 igual a 3b mais 2, ou ainda que o b vai dar menos 4. Posso substituir essa informação, por exemplo, na primeira equação, e aí eu chego à conclusão que o a vai ser 2 vezes menos 4 mais 3, ou seja, o a vai ser igual, menos 5. E aí eu consigo dizer quem é o número complexo z. Então z é igual a menos 5 menos 4i. No exercício 2C, mesma estratégia, você pode tentar resolver, pausa o vídeo e na sequência eu já vou resolver. Então, nesse exercício, é dada a seguinte expressão: z vezes conjugado de z é igual a 13 mais 6i mais conjugado de z menos z. Então, sempre partindo da estratégia de trocar o z por a mais bi, a gente vai ter o seguinte: a mais bi vezes a menos bi igual a 13 mais 6i mais o conjugado de z menos a mais bi. Desenvolvendo, do lado esquerdo é o produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, mas por conta do i, ao quadrado fica positivo. Do lado direito, a gente vai primeiro tirar esse parênteses. Do lado esquerdo mantém como está, do lado direito a gente consegue simplificar no caso a, e aí fica 13 mais 6i menos 2bi. Então, de novo, igualando parte real com parte real, igualando parte imaginária com parte imaginária. Do lado esquerdo não tem ninguém para igualar. Então, o que acontece? A parte real, que é a quadrado mais b quadrado é igual a 13, e a parte imaginária do lado esquerdo, que é 0, eu vou igualar
a parte imaginária do lado direito, ou seja, 6 menos 2b. A segunda equação já diz para a gente que o b é igual a 3. Substituindo essa informação na primeira equação, a gente vai chegar que o a quadrado é igual a 4, então a é igual a mais ou menos 2. Lembra que esse mais ou menos, na verdade, ele não vem por conta da raiz quadrada, ele vem por conta na hora que você tira o quadrado, ou seja, a é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que dá mais ou menos 2. Então a gente tem duas possibilidades de respostas, ou z é 2 mais 3i, ou z é menos 2 mais 3i. Ainda sobre o conjugado, pessoal, a gente tem alguns detalhes. Primeiro, nunca confundir conjugado com simétrico, né? O simétrico de um número complexo a mais bi é menos o z, ou seja, é menos o a menos bi. Não é a mesma coisa que conjugado. Algumas propriedades, né? O conjugado de um número complexo é o próprio número complexo. Fato, né? Se você faz uma vez a troca de sinal do b e depois faz de novo, você volta no próprio número. Você pode afirmar também que o conjugado de uma soma é a soma dos conjugados, que o conjugado de uma subtração é a subtração dos conjugados, que o conjugado de um produto é o produto dos conjugados e que o conjugado de uma divisão é a divisão dos conjugados.